A oração tem força, a oração tem poder, do preletor Heitor Miyazaki. Leitura do capítulo 8. Amar os pais, condição fundamental para a concretização da oração. Gratidão aos pais. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. Lucas 18, 20. À medida que vamos lendo e relendo livros da verdade da Seichonoye, assimilamos melhor o ensinamento. Quando fixamos uma determinada frase na mente e passamos a refletir, analisar, filosofar sobre o seu real sentido, e no meu caso, quando sentia que o autor estava falando comigo, fazia introspecção. Voltava mentalmente para a minha infância ou adolescência e relembrava de momentos em que me rebelava contra meu pai. Por que ele é meu pai? Meu pai não poderia ser outro? Assim eu reclamava internamente. O pai do meu amigo é bonzinho e nunca fica bravo. Meu pai não me batia, mas as broncas eram duras. E quando lembramos com coragem os fatos, sem dar desculpas e sem culpar o pai, concluímos: ele tinha razão. Em 1957, meus 2 irmãos e eu fomos de bicicleta treinar beisebol. O mais velho conduzindo, eu na garupa de trás e o menor sentado na barra dianteira. Eram cerca de 5 quilômetros de distância de nossa residência. 1 hora após termos saído de casa, saiu a notícia de que na rua onde morávamos, um carro havia atropelado 3 irmãos. Meu pai foi correndo para o local e sentiu um enorme alívio ao saber que não eram os seus filhos. Ouvindo o meu pai emocionado narrando este fato para alguns clientes do comércio, compreendi o quanto ele nos amava. No livro O Amor entre os Pais e Filhos, 4ª edição, 5ª impressão, revisada, páginas 125, 126, da autoria do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, consta o relato do Sr. Shosu Nomune, do Japão. Em 1973, ele começou a sentir fortes dores na junta do joelho direito. Será que é nevralgia ou de velhice, ou será reumatismo? Seja o que for, se a causa da doença está na mente, o que será que está provocando essas dores? Assim ficou a conjecturar, mas sem encontrar uma resposta. Então o Sr. Nomune leu o livro A Verdade da Vida, repetidas vezes, e releu compenetradamente todos os exemplares das revistas da Seichonoye que possuía, tentando assim superar a doença. Com o Sr. Nomune mora seu 3º filho, que é pai de Shin Ishiro, neto muito amado e com quem o avô costumava dormir abraçado. Certa noite, olhando Shin Ishiro,
dormindo ao seu lado, o Sr. Nomune tornou a abraçá-lo e pensou: como é lindo esse meu netinho! Ele tinha cuidado de seus filhos quando eles tinham essa idade, mas não sentiu por eles o que sentia pelo neto. Achou que o carinho que sentia pelo netinho era bem mais forte do que aquele que sentiu pelos filhos. Dizem que os avós sentem grande afeição pelos netos, mas não sabia que era tanta, pensava assim. Deitado ao lado do seu netinho, lia a revista Fonte de Luz, em que constava o relato de experiência de uma mulher que perdera a mãe quando tinha pouco mais de 1 ano de idade e fora criada pela madrasta. Ela contava que a madrasta, depois de ter um filho, passou a maltratá-la muito, causando-lhe grandes sofrimentos. Ela responsabilizava a madrasta por sua vida extremamente infeliz e por isso odiava-a profundamente. Mas, como tudo isso aconteceram porque sua mãe havia morrido precocemente e porque seu pai se casara pela 2ª vez, ela passou a odiar os 3. Certa feita, uma adepta da Seichonoye orientou-a dizendo que, para ser feliz, deveria agradecer a seus pais e convidou para uma reunião. Na reunião, também lhe ensinaram que deveria agradecer aos pais, mas ela rebatia, dizendo: não tenho nada a agradecer a eles, pois foram os causadores de toda a minha infelicidade. E a resposta era sempre a mesma. Entretanto, se não agradecer aos pais, você não será feliz. O sentimento da mãe que se foi tão cedo. Refletindo sobre o assunto, ela lembrou-se de que certa vez havia mandado uma carta à madrasta na qual escrevera: seu modo de me criar estava errado e por isso sou tão infeliz. E, extremamente indignada, sua madrasta lhe respondera: como você ousa dizer isso? Eu criei você, que só tinha 1 ano, com toda a dedicação. Cuidei de suas fraldas e das suas mamadeiras, e você cresceu graças a mim. Apesar de tudo, você me censura nessa carta. Se essa é sua ideia, a partir desse momento, corto as relações com você. Na reunião da Seichonoye, essa senhora percebeu quanto devia a madrasta e acabou achando muito natural que ela tivesse ficado indignada com aquela carta. Imediatamente escreveu uma carta pedindo-lhe perdão. Logo veio a resposta, da qual a madrasta lhe pedia perdão por todas as suas falhas. Depois, elas se encontraram e se reconciliaram. Desde então, ela mudou totalmente o pensamento e passou a agradecer aos pais. Com isso, curou-se da doença, teve êxito nos negócios, melhorou o aproveitamento escolar dos filhos e vive muito feliz. O senhor Sosso, com o netinho nos braços, leu esse relato e lembrou-se subitamente de um fato. Ele nascera em outubro de 1907 e em agosto de 1909 sua mãe falecera. Ela foi para outro mundo, deixando o filho de apenas 1 ano e 10 meses. Isso significa que naquela época ele tinha exatamente a mesma idade desse netinho tão querido. Pensando nisso, percebeu
quanto fora penoso para sua mãe deixar um filho tão pequenino e sentiu muita pena dela. Então, pela primeira vez, emergiu de seu coração um profundo sentimento de gratidão. Ele achava que viera cumprindo com o dever filial perante a sua mãe, mas nesse momento percebeu que essa ideia não passava de um autoconsolo e de todo o coração pediu perdão à sua mãe. Mamãe, perdoe-me, pois a minha gratidão pela senhora era ainda insuficiente. Durante toda essa noite, as lágrimas não pararam de sair. Chorou até ensopar o travesseiro. Na manhã seguinte, logo ao acordar, foi visitar o túmulo de sua mãe e leu pela primeira vez a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade diante do túmulo. Pediu-lhe perdão de todo o coração. Feito isso, desapareceram por completo as dores que sentia no joelho. Na revelação divina da grande harmonia consta: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Quem reclama que nada dá certo para si, analise profundamente sobre esse trecho da revelação divina. Nada de ruim vai acontecer se formos amigos de todos. Reconciliar é perdoar. Aquele que não consegue perdoar precisa mudar o modo de pensar. Eu tenho razão para não perdoá-lo, mas eu fui a vítima. Aqueles que pensam dessa forma não conhecem a lei da causa e efeito. Na mesma revelação divina da grande harmonia consta mais adiante: mesmo que agradeça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. E na Bíblia também consta: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. Marcos 10, 19. Se Deus ensina a perdoar e a amar os pais, é porque existe uma razão. O motivo é porque o relacionamento entre pais e filhos é karmático. Antes de ser construída a Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul, era comum encontrar gaúchos catarinenses na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Biúna, São Paulo. E certa vez, no intervalo de uma atividade, estava passando diante de uma secretária quando uma senhora me perguntou: a minha irmã foi casada por 4 vezes e agora irá se casar pela 5ª vez. Será que desta feita ela será feliz? Então lhe respondi: eu não sou adivinho, mas de uma coisa tenho certeza: ela odeia o pai, por isso fracassou nos 4 casamentos. Enquanto ela não perdoar o pai, mesmo que se case 20 vezes, será infeliz em todos. O senhor tem razão, é verdade. Meu pai saiu de casa para se juntar com uma jovem que tinha idade para ser filha dele. A minha irmã sempre disse: jamais irei perdoar meu pai. Para mim, ele não existe. Bom, nada é por acaso. Se existisse efeito, é porque há uma causa.
Quem sofreu com os pais e não aceita perdoá-los tem visão parcial da vida, ou seja, está vendo somente a atual encarnação. Quando se tem visão holística, global, da vida, passamos a entender os motivos de certas situações ocorrerem conosco. O destino de quem vem ao mundo terrenal é regido por cerca de 50% de karmas de vidas anteriores. Há pessoas que nascem em regiões pobres e de constantes conflitos, e há aquelas que nascem em regiões prósperas e harmoniosas. Por que tanto azar para uns e tanta sorte para outros? Sorte é colheita de bons karmas semeados nas encarnações anteriores, e azar é colheita de karmas negativos semeados nas vidas anteriores. Na década de 1990, na Academia de Biúna, uma jovem relatou-me o sofrimento pelo qual passava com o pai alcoólatra. E no dia em que o pai alcoolizado foi agredir a mãe, aqueles ressentimentos que ela vinha acumulado explodiram. E essa jovem, em defesa da mãe, começou a brigar com o pai. Ele caiu e ela continuou a agredi-lo violentamente, movida por uma fúria incontrolável, até que as duas irmãs que estavam presenciando tudo, tiraram-na de cima do pai. Essa jovem nutria profundas mágoas do pai por ele ser alcoólatra, mas ficou muito ressentida por tê-lo agredido. Diante daquela situação, saiu de casa para morar sozinha, em outro bairro, e em seguida foi até a Academia de Treinamento Espiritual de Biúna, São Paulo, quando relatou-me o ocorrido. Expliquei-lhe que não foi por acaso que ela veio à Terra, como filha dele. Havia motivos, isto é, causas, que fizeram isso acontecer. Essa palavra, motivos, significa karmas, e que ela já estivera em uma encarnação anterior com o pai e ele lhe causara grande sofrimento. E para se purificar, precisaria praticar a oração para perdoar, de 45 vezes por dia para o pai durante um certo período. Praticando assiduamente a oração, 2 semanas depois, teve um sonho muito nítido, onde havia um jovem índio. Este avistou um índio idoso sentado à beira de um rio e, aproximando-se dele, matou-o. No mesmo instante, ela acordou assustada e muito emocionada. Teve a nítida impressão de que o jovem índio era ela, nesta encarnação, e o velho índio era o pai. E entendeu o motivo de sofrer com o pai na vida presente. Alguns minutos depois, ela foi para a casa dos pais. Era de manhã, tocou a campainha e quem abre a porta? O pai. Mas estava sóbrio. De imediato, ela o abraçou e, chorando, pediu-lhe perdão. Muito emocionada, só dizia: papai, me perdoa, me perdoe. O pai também passou a chorar. Ficaram quase 30 minutos chorando no portão de casa. O pai também pedia-lhe perdão por ter causado sofrimento à família por causa da bebida. Depois disso, ela voltou a morar com os pais e o pai deixou de beber. A frase de Ramatiz
reforça as explicações. Quantas vezes os pais de hoje são os próprios responsáveis por crimes cometidos no passado, aqueles que depois reencarnam com seus filhos. Então, cumpre-lhes a severa obrigação de reerguê-los moral e espiritualmente, amparando-os para alcançarem as condições superiores. Da mesma forma, inúmeros filhos que participam das provas dolorosas dos seus pais também estão vinculados a eles por débitos semelhantes. Creio que foi no ano de 1976, quando eu orientava um seminário de treinamento espiritual na Academia de Biúna, São Paulo, juntamente com a saudosa preletora Antônia Matsuo, que no intervalo para o café, ela narrou para as pessoas que estavam ao redor dela. Um homem, carregando um jovem nas costas, veio falar comigo. Ele colocou o jovem no tatame e me disse: "Preletora Antônia, esse jovem é meu filho, tem 16 anos. Ele nasceu com as pernas trançadas e por isso não consegue andar. Qual o motivo disso?" No mesmo instante, eu lhe disse, categoricamente: "Numa vida anterior, o senhor amarrou as pernas de um homem e jogou no rio. Esse homem é seu filho." No momento em que acabei de falar, pensei, não deveria falar isso. E coloquei a mão na minha boca, mas já tinha falado. E em menos de um segundo esse homem se agachou e, abraçando o filho, dizia chorando: "Filho, me perdoa, filho, me perdoa." E o filho consolava o pai: "Pai, já te perdoei." Passada a emoção, o pai fica de pé e, milagrosamente, o filho também. E o jovem andou pela primeira vez na vida. Numa convenção da Seichonoye, que aconteceu na cidade de São Paulo, um jovem com altura de 2,3 metros chorou com uma criança no momento em que narrava o seu relato de experiência. Ele fez as 12.000 pessoas presentes no ginásio do Ibirapuera se emocionarem e muitas choraram também. E eu fui uma dessas pessoas. Aquele jovem é hoje preletor Paulo César Rocha Ribeiro, da Regional do Distrito Federal em Brasília. Eis o seu relato. Conheci a Seichonoye em julho de 1992. Eu estava numa parada de ônibus após sair da Faculdade Católica de Taguatinga, hoje universidade, quando um colega da sala, chamada Romana Rocha, convidou-me para participar de um seminário para jovens que aconteceria no final de semana. No domingo, eu acordei cedo e me dirigi até o local do seminário, Templo Regional. Lá chegando, fui recepcionado e acolhido por minha colega Romana. O salão estava lotado de jovens bonitos e felizes, e algo que logo me chamou a atenção foi o fato de, a todo momento, declararem a palavra "muito obrigado". Ao longo do dia, assisti às palestras com atenção e ouvi pela primeira vez que eu era filho de Deus. E muito me incomodou ouvir que a voz dos pais é a voz de Deus.
Na verdade, ouvir isso me revoltava, porque eu pensava no meu pai e não encontrava nenhum motivo para amá-lo ou agradecer a ele, já que o vi várias vezes machucando minha mãe e a relação dos dois não era nada boa. Essa situação rotineira fez com que eu decidisse não falar mais com meu pai. Mesmo com essas dúvidas, saí do seminário com a convicção de que havia participado de algo profundo e que poderia transformar a minha vida. A partir daí, passei a participar das reuniões da Associação Local do Gama para jovens, todos os domingos. À época, recebi muito apoio de meus amigos Moza, Douglas, em memória, e Enaldo. Minha eterna gratidão aos preletores José Soares, Zoraide e Maria Islândia, que sempre me apoiaram, incentivaram e me assistiram nos momentos em que pensei em desistir de tudo. Sem esse apoio, eu não sei se estaria aqui para compartilhar essa história. Tempos depois, a Associação Local do Gama para Jovens tomou a decisão de realizar um seminário de oferenda de trabalho, 2 dias, na chácara do divulgador Osmar. Chegamos lá na sexta-feira, pois as atividades do seminário se dariam no sábado e domingo. O despertar foi às 5h15. Tivemos a oração matinal, café e logo após a primeira palestra, cujo tema foi Buscando o Amor dos Pais. Daí pensei, aqui só se fala de amor dos pais, mas, mesmo contra a vontade, prestei muita atenção nas palestras da preletora Dulcinha. A palestra foi maravilhosa e tocou profundamente o meu coração e chorei copiosamente. Pela primeira vez senti que amava meu pai. A preletora Dulcinha perguntou se alguém gostaria de falar um pouco sobre o que sentiu durante a palestra. E eu prontamente levantei o braço. Pela primeira vez, peguei o microfone da Feitionoê e declarei o amor por meus pais. Todos ficaram bastante emocionados com o meu depoimento. Nesse mesmo dia, participei da prática de oferenda de trabalhos e achei muito esquisito trabalhar e, ao mesmo tempo, agradecer aos pais. Continuei participando das atividades propostas pelo seminário e conhecendo pessoas. No domingo, segundo dia, tivemos mais um tempo de 40 minutos para a oferenda de trabalho. E ao sair para essa atividade, olhei para o céu e mentalizei: Deus, se esse ensinamento é de verdade mesmo, me prove agora. Então comecei a trabalhar e agradecer aos meus pais. Logo em seguida, senti vontade de desistir, quando uma jovem chamada Suelene me convenceu a continuar, e assim eu fiz. Entreguei-me à prática com tamanha devoção que fui tocado de tal forma que sentei no chão e comecei a chorar e a arrancar o mato com a boca. Nesse momento senti uma paz imensa no meu coração. Jamais vou esquecer esse dia. Nesse mesmo dia, logo depois do seminário, juntamente com alguns amigos, fomos de van até a residência de meu pai e pude declarar a ele: Pai,
Agora faço parte de um ensinamento fantástico que ensina que um filho só pode ser verdadeiramente feliz se tiver profunda gratidão aos seus pais. E eu vim te agradecer pela vida e também pedir perdão por tudo que te fiz sofrer. Abracei meu pai e meus amigos. Nos envolveram com um tremendo abraço coletivo. A partir daí, a minha vida tomou um novo sentido e a porta da felicidade se abriu para mim. Casei-me com a Suelene há 26 anos e nos tornamos pais do Lucas, hoje com 25. Tive a oportunidade de fazer um relato de experiência em 2 convenções nacionais da Seitonoye em 1997, conjunta, e da AJSN. Na Convenção Nacional Conjunta, orientada pelo professor Kamino Kuzumoto, meu pai estava presente e pudemos proporcionar um dos momentos mais emocionantes daquela convenção. Eu subi no palco para fazer um relato sem ser anunciado. Quando comecei a falar nos telões do ginásio, apareciam imagens de homens presentes e depois a imagem fixou na figura de meu pai, que também estava presente. Ao concluir o relato, solicitei que meu pai viesse no palco. Nesse momento, eu declarei que o amava e todos os presentes aplaudiram de pé. De cima do palco, avistei filhos que se ajoelhavam aos pés de seus pais, pedindo perdão. E certamente foi uma das imagens mais marcantes da minha vida. Em 2000, meu pai partiu para o mundo espiritual. Ele faleceu dormindo. Ao chegar à casa dele, ajoelhei diante do seu corpo e disse: Pai, ainda bem que em vida eu pude dizer ao Senhor o quanto eu o amava. Ao longo desses 29 anos, decidi dedicar a minha vida ao movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé. Coloco a minha alma em tudo o que realizo pela Seitonoye e na vida. Sou uma pessoa muito feliz e autoconfiante. Muito obrigado. Paulo César Rocha Ribeiro. O presente relato do preletor Paulo César nos revela o poder das palavras que proferimos quando compreendemos a verdade da vida. Como elas não são apenas som, não precisam ser verbalizadas para alcançar a mente de alguém. E então acontecer algo maravilhoso como a reconciliação, porém, se ditas com a convicção de filhos de Deus, são revestidas de emoção e vibração que modificam o destino. Quando temos a consciência de que as mentes se comunicam e têm poder de criar as condições necessárias para sermos mais felizes, passamos a mudar nosso conteúdo mental a ponto de nos harmonizarmos completamente, desde que com as células do nosso corpo até com as pessoas que amamos. E também com todas as coisas do céu e da terra, conforme aprendemos na revelação divina da grande harmonia. Em suma, a felicidade não está em algum lugar onde algo externo preencherá as nossas lacunas mentais, emocionais ou físicas. Ela passa a existir quando decidimos gerar dentro de nós mesmos a vibração do amor e da vida de Deus, que nossa mente passará a comunicar às outras mentes.
e a todo o universo, transformando o nosso cotidiano em um verdadeiro paraíso. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Nossa, esse capítulo 8 realmente é maravilhoso. Muito obrigada, obrigada ao mestre Masaru Taniguchi pelos ensinamentos e obrigada a todos. Muito obrigada, muito obrigada.